Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de português. E a nossa aula de hoje é sobre o projeto Consciência Negra. Vamos lá? Vamos fazer uma breve retomada da aula anterior. Vocês se lembram que na aula anterior a gente falou sobre a história do menino marrom, escrita por Ziraldo, certo? E aí a gente vai lembrar alguns pontos que foi falado no livro, ok? O menino marrom de Ziraldo tem como tema a amizade entre dois personagens. Os personagens são o menino marrom e o menino cor-de-rosa. Com questionamentos que eles fazem para si e para todos, ou para todos, né? Eles se perguntam, por que que eu sou marrom? Por que da minha pele ser marrom? E por que da minha pele ser cor-de-rosa? E aí tudo isso partiu de uma experiência que eles fizeram de mistura de cores, né? E aí eles descobriram que a mistura de todas as cores paradas, como eles mesmos falaram, dava o marrom, e a mistura de todas as cores, de algumas cores em movimento, dava a cor branca, certo? Esses questionamentos permitem a percepção dos personagens e a construção de sua identidade. Eles queriam descobrir o porquê das diferenças, né? Apesar de eles serem bastante amigos, e a diferença de cor deles não fazia com que eles fossem indiferentes um ao outro. Muito pelo contrário, eles eram amigos e muito unidos, né? Mas eles queriam fazer essa descoberta, né? Dessa diferença entre eles. O livro O Menino Marrom mostra que o preconceito é solucionado quando as personagens conseguem responder suas próprias indagações a respeito das diferenças entre as cores. Né? No momento em que eles fazem as suas descobertas entre as cores, eles solucionam as indagações deles. Por que que existe a cor marrom? Por que que existe a cor branca? Né? E num determinado momento eles descobrem que pessoas não são divididas entre brancos ou pretos, né? São junções de todas as cores que formam outras cores. Vamos praticar um pouquinho, tá? Vou fazendo umas perguntas e vocês vão tentando lembrar da aula anterior que foi discutido no livro e que a gente acabou de conversar um pouquinho. Vamos lá? Primeiro de tudo, quem são os personagens do texto? Quando a gente iniciou a aula, eu já falei, né? São dois personagens, aliás, são três, porque ainda aparece uma terceira pessoa na história. Vocês se lembram? Vamos lá? O menino marrom, o menino cor-de-rosa e a professora. Também ela está na história, que ela vai mostrar para eles o disco de Newton, onde tem determinadas cores e que quando ele gira, ele forma a cor branca, certo? Então são esses três personagens, o menino marrom, o menino cor-de-rosa e a professora. Cada uma das histórias que lemos, ouvimos ou escrevemos é contada por um narrador. O narrador personagem conta na primeira pessoa a história da qual participa, também como personagem. Ou seja, se eu for contar uma história em que eu estou na história, então eu sou o narrador personagem, que eu vou falar de uma história que eu vivenciei, né? Que eu estava fazendo ela acontecer. O narrador observador conta a história do lado de fora, na terceira pessoa, sem participar das ações. É a história que é contada por outra pessoa, aliás, a história de outra pessoa contada por mim. Aí eu sou o narrador observador, foi uma história que eu observei, em que os personagens são outras pessoas e não eu, e aí eu estou contando o que eu fiquei sabendo, o que eu vi. Então esse é o narrador observador, que ele observou aquela história e está narrando. Podemos dizer que a história que acabamos de ler é o narrador observador, certo? Porque ele vai contar a história de dois coleguinhas que têm suas diferenças e que tentam fazer suas descobertas através dessas diferenças. Então, essa história é contada por um narrador observador, que ele está contando uma história que ele observou. Vamos para a próxima. Os dois amigos, o menino marrom e o menino cor-de-rosa, brincavam com tintas e misturaram todas as cores. Que cor resultou da mistura dessas cores? Essa é fácil. Na hora que os meninos estavam brincando, eles misturaram as cores. Que cor resultou? Foi a cor marrom. Muito bem, a cor marrom.
Como o menino marrom se sentiu quando viu essa cor? Lembra quando eles misturaram, ele, olha, esta cor é a minha cor. Então ele se sentiu muito feliz, né? Ele ficou muito feliz por descobrir que a mistura de todas as cores que eles tinham lá deu a cor marrom, que é a cor da pele dele. E por que ele se sentiu assim? Vamos pensar? Por que ele se sentiu feliz com essa descoberta dele? Por que será? Porque era a cor da pele dele. Ele descobriu que a cor da pele dele era junção de outras cores, não era uma cor aleatória, uma cor qualquer, era a junção de outras cores. Então ele ficou muito feliz com a descoberta e porque era a cor da pele dele. A professora também fez uma experiência com as cores no laboratório da escola usando o disco de Newton. Lembra que eu também trouxe na aula passada um disco de Newton e mostrei para vocês? Que ele gira, gira, gira. Quando ele gira, as cores que estão nele se misturam e formam uma cor só, certo? Então, vamos lá. Quais são as cores desse disco? Vocês se lembram? Quais são as cores do disco de Newton? Também foi falado aqui. Vamos lá. É o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, que também é um tipo de azul, e violeta. Esse disco de Newton, ele é muito fácil de se fazer. Vocês podem pesquisar na internet como fazer. Ela é uma brincadeira antiga também, né? Em que fica um círculo, duas linhas e 2 ganchinhos para você fazer isso aqui, né? Que faz ele rodar. É uma brincadeira muito legal. Só tenham cuidado para não se machucar, porque se peguem alguém, acaba machucando. Mas ele é super fácil de fazer, eu sugiro a vocês que vocês façam uma pesquisa na internet e tentem fazer. É muito boa a brincadeira, é muito legal. Como o disco de Newton funciona? Essa é fácil, né? Eu estou o tempo todo falando que ele gira, né? Então, vamos lá. É um disco onde um espectro de cores é preso e quando o disco é rotacionado, quando a gente gira esse disco, ele é girado em alta velocidade, né? A gente percebe que o disco fica branco, ele fica com uma cor só, ou seja, a gente tem um disco com várias cores, né? E aí quando a gente roda ele, a gente percebe que ele tem uma cor só. Pois a mistura de todas as cores resultou na cor branca, certo? E comparando o resultado da mistura da tinta e do movimento do disco de Newton, os meninos chegaram a algumas conclusões. Vamos lembrar quais são essas conclusões? Que explicação eles dão para a cor marrom? Vocês se lembram? Quando ele descobriu a cor marrom, o que eles estavam fazendo? Eles estavam misturando as cores. E quando eles estavam misturando as cores, eles não estavam misturando elas em movimento. Eles estavam ali, as cores estavam paradas, eles estavam misturando. Então, que conclusão eles chegaram? Que a cor marrom é o resultado da mistura das cores paradas. Não foi isso que ele falou, o menino marrom falou no livro, né? Ah, então quer dizer que a cor marrom se dá com todas as cores, mas paradas. A gente está ali mexendo nas cores, misturando, ela ficou marrom, mas ela não estava em movimento igual o disco de Newton, né? E para a cor branca, qual foi a descoberta a conclusão que eles chegaram, a descoberta que eles tiveram, comparando a cor marrom e a cor branca? Eles descobriram que a cor branca é a mistura das cores em movimento, né? Quando a gente faz a rotação do disco em alta velocidade, as cores vão se misturando e formam a cor branca. E aí, como vocês viram, né, nas aulas anteriores, a gente já falou sobre a cor branca e a cor marrom e a diversidade de cores que nós temos, né, no Brasil. Essa diversidade de cores se dá pela formação, né, do nosso povo brasileiro, que é a formação de várias etnias. Vieram os europeus, já tinham os índios, né, vieram os africanos. Então, essa mistura de povos fez com que houvesse essa diversidade nas cores. Por isso que existem pessoas de várias cores, como conta no livro, né? Existem pessoas marrons claras, pessoas pardas, pessoas de várias cores, por conta dessa mistura. Assim como eles fizeram a mistura com as cores de tinta, né? É a explicação
para a nossa diversidade brasileira de cores. Então, a gente não pode dizer, eu sou branco, você é preto, porque a gente acabou de descobrir que o branco nada mais é do que a mistura das cores, certo? Então, o branco, por si só, é como o menino marrom falou, branco é a neve e preto é o carvão. São cores, né? Nós temos vários tons de pele, várias misturas. Então, não podemos querer dizer que, porque você é de uma cor, eu sou de outra, cada um no seu. Não. Nós temos que ter como exemplo os dois coleguinhas do livro, né? O menino marrom e o menino cor-de-rosa, que, apesar da diferença entre as cores, eles eram muito amigos, muito unidos. E a amizade deles durou para a vida deles toda. É tanto que quando eles cresceram, né, porque quando a gente cresce, apesar da amizade, a gente precisa caminhar para outros lugares, né? Precisa, às vezes, morar em outros lugares e acaba perdendo aquele contato mais próximo, mas a gente não deixa de ter amizade. E aí, a gente pode escrever uma carta, como o menino marrom escreveu para o amigo dele, falando, né, que que ele descobriu que o preto era a ausência do branco. O que ele quis dizer com essa frase? Ele quis dizer que ele estava sentindo muita saudade do amigo dele, apesar deles já terem crescido, né, constituído família, mas ele ainda tinha essa amizade, esse carinho pelo amigo. E que ele estava sentindo muito a falta do amigo que foi embora. Então, que a gente leve para a nossa vida isso, que nós somos todos pessoas e temos que ter tanto respeito pelo outro, quanto o outro nos respeitar, certo? Então, ficamos por aqui na nossa aula hoje. Espero que tenham gostado. E acessem a nossa plataforma Eduque para ter acesso a essa aula e muitas outras, certo? Tchau, tchau.